Olha, quero falar um pouquinho ainda sobre a política como ela é. Antes, deixa eu só mandar um abraço para o advogado Fernando Silva e o pessoal lá de Guaíra, no interior de São Paulo. Recebi mensagens aqui de que eles estão nos acompanhando também. Que bom. Semana boa aí. Um abraço para vocês, pessoal. Bom trabalho antes do Natal. Agora, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, descarta a possibilidade de a secretária municipal de Relações Internacionais, a Marta Suplicy, trair o prefeito Ricardo Nunes e se tornar vice de Guilherme Boulos ali na chapa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. A ideia de ter a ex-prefeita de São Paulo como vice de Boulos é liderada pelo presidente da República, com quem Marta até já conversou. E segundo aliados, Lula a vê como crucial para a vitória de Guilherme Boulos aqui na capital. A Marta Suplicy, ela foi filiada ao PT, né, por 33 anos. Aí teve aquela controvérsia no partido, quando ela migrou para o MDB e também quando ela votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2016. E aí, vocês acham que há possibilidade de ter esse match na chapa de Guilherme Boulos entre Marta Suplicy e Guilherme Boulos? Gustavo Segre, o que está coçando a testinha? Não, cocei mesmo, porque pensei que era uma mosquinha, alguma coisa assim. Não foi É porque vocês sabem que ele costuma coçar a cabeça quando ele está com a cachola quente. Coça a cabeça quando o Peperno fala. Né? Exatamente. Nesse caso mas ele está tranquilo, viu, Nelsinho? Foi curiosidade. Porque você não provoca essas mesmas indignações no segredo que o Piperno provoca, você sabe. Piperno é o único. É o único que me enraivece. Fala, Segre. Eu tenho um slogan político que diz que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, senão quando. Então, que Baleia Rossi mencione, eu não tenho dúvida de que a Marta Suplicy nunca vai trair o MDB. Por favor, Marta Suplicy, não trai o MDB. Não me parece nenhuma garantia de que possa acontecer que a Marta Suplicy saia do governo do atual prefeito para ir como candidata de vice na chapa com Boulos. Não me chamaria atenção se isso acontecesse. E aí você observa como essas contrariedades, essas traições, essas colocações diferenciadas, saiu do PT depois de 30 anos, foi para o MDB, botou contra o impeachment de Dilma Rousseff, e o presidente Lula fala, isso já foi parte do passado, agora a gente vê. Então são traições que na época aconteceram, saiu do PT, votou contra a sua companheira do PT, Dilma Rousseff, e agora não sei se vai trair ou não ao MDB. A traição na política é uma questão que se esquece muito rapidamente. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, sinceramente, não tenho a mínima ideia, mas não me surpreenderia que saia do MDB e volte para o PT, ou volte para o PSOL, ou na chapa, junto com Boulos, sem partido ou sendo representado do MDB. Luiz Felipe Dávila, você acha que Marta Suplicy é crucial para garantir vitória para Boulos? Ô, Evandro, esse deveria ser um tema para o pânico, viu? A gente pega, aí a gente dá uma cara um pouquinho mais séria nele e joga aqui, entendeu? Aí vem o Luiz Felipe Dávila e faz o quê? Entrega a nossa estratégia. Parabéns, Luiz Felipe Dávila. Tem que convidar Marta Suplicy para o pânico. Não, como é que você é secretária do Ricardo Nunes e aventa ser vice do adversário do prefeito? Então, é uma coisa fantástica, isso aí, pela lógica. Porque se não fosse verdade, a própria secretária Marta Suplicy já teria vindo a público e dissesse, olha, gente, isso é um absurdo, estou querendo fazer intriga para me colocar aqui contra o prefeito, eu sou aliado ao prefeito, sou secretária do prefeito, defendo esse governo e vou ficar com ele até o fim. Mas o silêncio, com o histórico de Marta Suplicy, mostra muito bem para onde a coisa está indo. E é um boato muito quente que Marta Suplicy poderia ser, sim, companheira de chapa de Boulos. Agora, o inacreditável é que ela continua sendo secretária do Ricardo Nunes, que é o prefeito. Então, essas coisas que eu digo que o valor deixou de existir na política. A política hoje é esse pragmatismo de praticamente pensando no dia de amanhã, ao invés de você estar numa plataforma por convicção nos valores de que aquele governo está defendendo. Ou seja, é muito triste ver a política perdendo essa nobreza de defesa de valores. E aí, Nelsinho?
Olha, eu acredito que a gente precisa considerar aí primeiro, já foi um parto para o PT aceitar a candidatura do Boulos. De não ser protagonista na principal capital do país. Exato. Então, eles estão aceitando goela abaixo ali, com muita resistência, o fato de que não vai ser o PT o dono da candidatura majoritária. Mas eles querem a garantia da vice na chapa. Algum petista sendo um vice do Boulos. E aí se vem essa ideia de trazer alguém que saiu do PT, que foi contra o PT, isso poderia gerar uma crise no diretório municipal, no diretório estadual e com todos os petistas que seguraram a barra aqui do partido nesses últimos anos todos. Esse é um primeiro detalhe para a gente considerar. E outra coisa, Cine, outra coisa que a gente precisa considerar também, a Marta está em silêncio, eu acredito que não seja porque ela esteja considerando ser vice do Boulos, acredito porque ela esteja considerando valorizar o seu passe, porque ela também é cotada para ser vice do próprio Ricardo Nunes. É claro que o Ricardo Nunes, imagino eu, a sua equipe, esteja aguardando o próximo ano e ver como as outras candidaturas vão se formar, porque a depender se Ricardo Salles e Kim Kataguiri conseguirem sigla e forem candidatos ou não, a decisão de colocar a Marta pode ser determinante para ele. Se a gente não tiver nenhum candidato de direita, assim dito, por exemplo, né? Ricardo Salles ou Kim Kataguiri, o Ricardo Nunes, de certa maneira, garante esse voto mais à direita e ele vai buscar o voto mais centro-esquerda. E aí seria importante ter a Marta Suplicy. E aí ele formaria uma chapa muito forte para concorrer com o Boulos. Mesma dinâmica que eu acredito que esteja no cálculo da Tabata Amaral, por exemplo. De repente, trazer alguém na vice de direita se não saírem candidatos de direita. Como a gente já viu sendo especulado nos últimos dias. Eu acredito que seja uma decisão aí do meio do ano que vem. Estou rindo porque imagino uma situação estranha, mas possível. Vamos imaginar. Sempre é possível. Sempre é possível. Aqui no Brasil sempre é possível. Mas imaginemos vote Nunes Suplicy. E aí você vai outro e diz, vote Boulos Suplicy. Mas espera aí, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Por que não inovar? Seria maravilhoso. Imagina, ela garante que vai concorrer nas duas chapas. Claro, politicamente não dá certo, mas não seria nada estranho. E aí, esse histórico não combina com traição. O que mais combina com traição é o histórico. Era do PT, votou contra Dilma Rousseff. Como não? Tem traição aí. Vocês podem desenhar do jeito que quiser, mas tem traição, claro que tem. Fala, Dávila. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, o Nelson trouxe um ponto importante. O PT raiz municipal é contra a candidatura de Boulos. Sim. Então não tem uma pessoa do PT. Os irmãos Tato, por exemplo, nenhum topa ser vice do Boulos porque fizeram campanha contra o Boulos porque achavam que o PT tinha que ter candidato próprio. Então, para o PT ter esta vaga na chapa do Boulos, precisa trazer alguém que era de fora do partido e que precisa voltar ao partido para poder ter ali um nome que seja, vamos dizer assim, apetitoso para o partido e principalmente o presidente Lula. Então, mostra essas idas e vindas da política, né? Quer dizer, as figuras importantes do partido não estão ligadas ao Boulos aqui em São Paulo, elas queriam lançar candidato próprio. E a questão da Tabata, de novo, eu acho que rouba mais voto do Boulos do que do Ricardo Nunes, porque ela não consegue ser uma candidata do voto da direita. E os outros dois supostos candidatos, ou pré-candidatos da direita, que é o Ricardo Salles e o Kim Kataguiri, não tem sequer a legenda do partido. Então, assim, primeiro, eles precisam se tornar candidatos de seus respectivos partidos, porque se não for, não existe. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que os dois estão enfrentando. E chamou a atenção a história do Ricardo Salles, principalmente, parecia que ele ia sair do partido, já estava tudo acertado, e agora ele resolveu ficar no partido. Sim. E brigar dentro do partido. Essa é outra coisa complicada, porque o Valdemar Costa Neto faz as contas pensando onde é que ele vai colher melhores frutos, e não é necessariamente como uma candidatura à parte do que ele gostaria que fosse. Sim. A aliança com o Ricardo Nunes, como ele já se manifestou tantas vezes. Então, é um imbróglio danado na direita, porque não tem legenda para aqueles nomes importantes, e é um imbróglio para a esquerda, porque o PT não consegue ter um nome de peso municipal para ocupar a chapa de Boulos.